Olá, caros alunos, boa noite. Professor Marcos Fontes, disciplina Culturas Anuais, Programa Pronera, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, Campus Caxias. Vamos dar continuidade ao estudo da cultura do milho, onde nós veremos a aula 03, na terceira aula, que trata dessa cultura, vem a segunda parte dos estádios fenológicos. A gente viu na aula anterior a fase vegetativa, e agora nesse vídeo, que pretende ser uma aula mais curta, vamos ver a fase reprodutiva. Alguns comentários, algumas pequenas revisões se fazem necessárias logo no início para que vocês recapitulem e possam prosseguir o entendimento satisfatório desses estádios fenológicos dentro da cultura do milho, especificamente agora na sua fase reprodutiva. Então, o que a gente abordou? A gente definiu que esses estádios fenológicos é a parte da botânica que estuda os vários fenômenos periódicos das plantas, como brotação, floração e frutificação, entre outros, marcando-lhes as épocas e os fatores mais importantes que caracterizam esses fenômenos. A gente viu também, dentro da fase vegetativa, no vídeo anterior, na aula 02, que essa fase vegetativa ela é caracterizada em função do número total de folhas expandidas, ou seja, do número de folhas desenvolvidas. A gente deu até como exemplo, por exemplo, se a gente chama V4, significa que aquela planta tem 4 folhas desenvolvidas. Se a gente chamar de V18, significa que ela já tem 18 folhas desenvolvidas. Dentro da fase reprodutiva, que a gente vai chamar de R, esses estádios eles são em função não mais das folhas, mas a partir da maturação dos grãos. Ele vai de R1 a R6. Essa fase reprodutiva é mais fácil de ser caracterizada porque ela vai simplesmente do R1 até o R6. E a gente vai ver cada uma desses estádios de desenvolvimento dessa fase reprodutiva. Outra coisa também que é interessante ressaltar, até já falei antes, é que a fase vegetativa é contada em semanas após a emergência da planta. Já a fase reprodutiva é contada em dias após a polinização, ou seja, tem essa grande diferença. Observe, a fase vegetativa é contada em semanas após a germinação da planta, já a fase reprodutiva é contada em dias depois da polinização. Só recapitulando um pouquinho aqui, a gente viu a fase vegetativa, que vai até o VT, que é o pendoamento, e quando acontece esse pendoamento, começa o quê? A fase reprodutiva, que vai do R1 até o R6. A gente vai ver todas essas partes, o embonecamento, a bolha d'água, o grão leitoso, o grão pastoso, a formação de dente e a maturidade fisiológica da espiga do milho. Fase reprodutiva. Lembrando uma vez, aqui agora a gente começa a contar em dias, depois da polinização. Esse R1 é um embonecamento e polinização que acontece na planta. A gente já viu bem essa parte na aula 01 e também ainda revisei um pouquinho para vocês na aula 02. Então, eu vou ser mais prático, mais rápido, para o vídeo não ficar tão longo. Esse estágio é iniciado quando os estigmas estão visíveis para fora das espigas. A polinização ocorre quando o grão de pólen liberado é capturado por um dos estigmas, também do vídeo 01. O grão de pólen, uma vez em contato com o cabelo, demora cerca de 24 horas para percorrer o tubo polínico e fertilizar o óvulo. Professor, mas essa parte de fase fenológica das culturas, tanto lá que a gente viu no feijão, no milho, agora é um pouco complexo, que envolve muita biologia, envolve muita essa parte de botânica, mas não se preocupe, vocês como futuros técnicos em agropecuária, vocês têm que conhecer os fenômenos e associar eles a uma questão mais prática. Não se preocupe muito com essa questão de polinização. Claro que vocês têm que entender, têm que saber o que é, mas eu não vou cobrar tanto de vocês essa parte, ok? Então, R1, embonecamento e polinização. R2, aqui a gente chama de grão bolha d'água. O que seria isso na prática? Os grãos aqui se apresentam brancos,
na aparência externa e com aspectos de uma bolha d'água. O endosperma, portanto, está com uma coloração clara, assim como seu conteúdo, que é basicamente um fluido, cuja composição são açúcares. R1, polinização, R2, a gente chama de grão de bolha d'água. O grão está bem transparente ainda, por isso que a gente chama de bolha d'água. Continuando aqui, pessoal, vamos para o R3, o grão leitoso. O grão aqui já está um pouquinho mais leitoso, já não é mais aquela bolha d'água. Esta fase é iniciada normalmente 12 a 15 dias após a polinização. O grão se apresenta com uma aparência amarela e no seu interior um fluido de cor leitosa, o que representa o início da transformação dos açúcares, a da R2, em amido, contribuindo assim para o incremento de matéria seca. Pessoal, não se preocupe. É bem resumido aqui, mas vocês vão receber esse material com mais aprofundamento para aqueles que queiram aprofundar mais, entender cada estágio desse, da fase reprodutiva. Ok? Aqui é o grão leitoso. Aqui é para mostrar uma foto para vocês terem ideia. É o estágio R3, o grão leitoso, com umidade em torno de 80%. Ou seja, bastante úmido ainda. É aquele milhozinho gostosinho, molinho, fácil, bom para cozinhar, né? Bom para assar. Ok? Continuando aqui. Agora nós entramos no R4, grão pastoso. Esse estágio é alcançado por cerca de 20 a 25 dias após a emissão dos estilos estigma de grão. Os grãos continuam se desenvolvendo rapidamente, acumulando amido. Vejam bem, lá no início, no R1 era açúcar, esse açúcar vai se transformando em amido. O fluido interno dos grãos passa de um estado leitoso para uma consistência pastosa. Aqui ele já é mais pastoso. Até no tato a gente percebe. Se vocês tiverem curiosidade nesse período agora que vocês estão iniciando o preparo das roças para o plantio do milho, do arroz e do feijão, quando for mais na frente, que a gente vai continuar essa disciplina Culturas Anuais 2, a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas dessas aulas práticas, porque vocês vão ter esse material em casa, nas comunidades de vocês, e que será bastante produtivo. Fiquei muito feliz de saber que eu vou continuar com vocês na disciplina Culturas Anuais 2, então dá para a gente fazer um trabalho bem bacana em cima dessa parte aqui e associar um pouquinho na disciplina 2. Aqui ainda falando sobre o estádio R4, né, o grão pastoso. Esse estádio é alcançado por cerca de 25... Não, aqui está repetindo, na verdade se repetiu. Aqui sim, o estádio R5, formação do dente. Esse período é caracterizado pelo aparecimento de uma concavidade na parte superior do grão, comumente designada de dente, coincide normalmente com o 36º dia após o princípio da polinização. Vejam bem que tudo aqui a gente marca, mais uma vez falando, da polinização, em função de dias, não mais de semanas como na fase vegetativa. Nessa época, os grãos encontram-se em fase de transição do estado pastoso para o estado farináceo. E por último, pessoal, nós temos aqui o estádio R6, maturidade fisiológica definitiva dos grãos da espiga. Este é o estágio que todos os grãos da espiga alcançam o máximo de acumulação de peso seco e vigor. Ocorre cerca de 50 a 60 dias após a polinização. Nesse estágio, além da paralisação total do acúmulo de matéria seca nos grãos, acontece também o início do processo de senescência natural das folhas das plantas, as quais gradativamente começam a perder a sua coloração verde característica. Aquele milho seco que a gente vê no final, depois que a gente colhe o milho, o que acontece com a palha? Seca toda, e de vez ela ficar verde, ela agora fica uma palha seca, sem vida. A gente vê esse processo de senescência natural da planta, da cultura do milho. Aqui, pessoal, nós temos aqui só uma revisão rápida, né? R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Tem ali mais ou menos o período e o que significa cada um desses, né? Florescimento, grão leitoso, grão pastoso, grão farináceo duro. Aí tem mais ou menos a quantidade de dias, né? O intervalo que acontece isso.
aqui uma imagem representando as 6 fases reprodutivas, do R1 até o R6, destacando sempre o grão lá em cima. Vocês podem observar na imagem aqui que a gente tem o grãozinho aqui representando. Aqui a planta, ó, começou aqui no R1, né? Polinizou, aqui já formou as espigas, né? Aí aqui, ó, o R2, vocês podem olhar que está sempre mostrando aqui em cima, pessoal, ó, a situação do grão, porque essa fase reprodutiva ela é toda feita em função do grão da espiga do milho, certo? Continuando aqui, vamos ver. Aqui também, mais uma vez, aqui mostrando toda a fase, né? A fase vegetativa e a fase reprodutiva. A fase reprodutiva sempre lembrando, mostrando os grãos, o estágio de desenvolvimento do grão, que está aqui do lado. Vocês mais uma vez vão receber esse material em casa, né? Em mãos, tanto em forma digital, eletrônica, como também impresso, mas futuramente. E essa parte aqui a gente já viu na aula, na primeira parte, né? Vocês já viram tudo isso aqui. Só lembrando aqui, pessoal, que toda essa fase reprodutiva foi tirada de uma circular técnica número 76 da Embrapa, que está disponível no endereço aqui embaixo, viu? Para quem queira aprofundar. Inclusive, eu vou fornecer esse material também para vocês em PDF para acompanhar essa aula. Fiquem com Deus, um grande abraço. Estudem, porque essa fase reprodutiva, juntamente com a fase vegetativa, são de extrema importância para a cultura do milho. Na próxima aula eu vou fazer uma revisão geral da cultura do milho e vamos ver também um pouco as principais pragas e doenças que atacam a cultura aqui, especificamente em nossa região. Então, mais uma vez, eu desejo a vocês uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, não sei que hora vocês vão ver essa aula, e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço do professor Marcos Fontes. Não esqueçam de estudar e revisar e fazer as atividades. Boa noite, pessoal. Até a próxima.